seja, o que eu estou dizendo é que se eu tenho, no espaço de dimensão infinita, se eu tenho uma função definida num convexo fechado, tá? E a imagem cai dentro do fechado limitado, se F é totalmente limitada, então existe um ponto em C, tal que F de P é igual a P. Teorema do ponto fixo de Schauder, certo? Então, por exemplo, eu já dei para você aqui expressão. Isso não é uma função, ela não é uma função totalmente contínua. Ela não pode ser uma função totalmente contínua. Porque se ela fosse totalmente contínua, ela teria um ponto fixo. O teorema garante que tem um ponto fixo, mas ela não tem ponto fixo. Então, ela não é ponto fixo. Bom, demonstração igualzinha do que foi feito antes. Igualzinho que foi feito antes. Porque o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Primeiro, eu vou supor que C é a bola com centro em 0 e raio R. Se B for a bola com centro em 0 e raio R, aí eu vou pegar a homotopia sendo essa daqui, ó. Homotopia de Tx, eu vou pegar aqui como sendo identidade menos T vezes F de X. Certo? Deixa eu fazer um comentário bem pertinente nesse momento. Veja bem. Por que eu não estou fazendo com convexo? Eu não estou fazendo com convexo. Uma das razões é porque esse convexo fechado ele pode ter interior vazio. Tá? E eu só posso calcular grau em conjuntos em abertos. Então, o C não serve, um C geral não serve, porque eu só calculo o grau onde esse camarada que está aqui ele tem que ser um aberto. Tá? Então, o C convexo fechado ele tem que ser o fecho de alguém. Tá? Então, por exemplo, se eu tiver um segmento de reta, é um convexo. O segmento de reta no R2 é um convexo. Mas o interior dele é vazio, então não serve para calcular grau. Entendeu? Então é por isso que eu estou. Uma das razões para fazer isso aqui. Porque esse conjunto sim tem fronteira. E na fronteira desse conjunto, eu tenho a seguinte coisa: ó, o H de Tx, isso aqui vai ser maior ou igual a módulo de x menos T vezes o módulo de f de x, tá vendo? Módulo de f de x é R, e f de x ele tem que ser menor ou igual do que R, porque a imagem dele cai dentro dessa bola. Então, tem uma desigualdade aqui, que vai ser menor ou igual a 1 menos T vezes R. Ou seja, vai dar 1 menos T vezes R. Ou seja, se T for diferente de 1, essa coisa daqui nunca é. Essa coisa nunca é. 0. Então, essa homotopia é admissível. Claro, quando T é igual a 0, quando T é igual a 1, quando T é igual a 1, eu estou em x menos f de x. Eu estou supondo que x menos f de x é diferente de 0 na fronteira. Por quê? Porque se x for igual a f de x na fronteira, eu já tenho um ponto fixo. A demonstração começa assim. Se x está na fronteira e f de x é igual a x, parou, morreu, acabou. O que é que eu vou fazer mais? Tá? Então, suponha que x é diferente de f de x na fronteira. Legal. Então, eu posso calcular o grau. Então, eu estou calculando o grau usando o D3, que é a invariância por homotopia,
E eu estou verificando que essa homotopia aqui ela é admissível, ou seja, o grau, apologia admissível, o grau, quando eu coloco identidade, fazer assim, ó, menos TF no interior, né, da bola de 0 e raio R, 0, essa coisa daqui, tá? Ela está sendo sempre diferente de 0. Então, essa coisa é constante. Constante igual a quem? Faça T igual a 0. Quando você faz T igual a 0, você está na identidade que tem, que é a normalização, tem o grau 1. E quando T é igual a 1, você tem grau de identidade menos F, BR 0, isso 0, isso aqui vai ser igual a... Isso aqui tem que ser igual a isso, ou seja, isso é diferente de 0. O que é que diz? O que é que eu posso garantir quando o grau é diferente de 0? É que existe uma solução tal para igual a y, só que o y aqui é igual a 0, ou seja, eu obtive um ponto fixo. Certo? Para um C mais geral, eu faço exatamente daquela coisa que foi lá. A diferença aqui é o seguinte, vocês se lembram que eu coloquei uma extensão ftil, certo? Toda função f no fechado limitado permite uma extensão que eu chamei de ftil, certo? Isso continua verdade se o f for compacto. Se o f for compacto, continua verdade que você pode fazer extensão, certo? Eu acho que contínua também posso, mas só que eu quero uma extensão que seja compacta, tá? Se o f for compacto, eu quero uma extensão compacta, tá bom? Então, faço a mesma coisa, coloco C dentro de uma bola, passo a extensão, e exatamente aquele argumento funciona aqui. Ou seja, com vocês, este é o teorema do ponto fixo de Schauder, que vale para funções totalmente contínuas, funções compactas, não lineares, certo? Beleza. Bom, e agora eu vou colocar algumas aplicações, certo? O pessoal esperou por EDP, vamos começar a colocar aplicações em... deixa eu dizer só uma coisa que eu devia ter dito. Topologia, o grau topológico é uma coisa de topologia, certo? Mas e qual campo que você colocaria esse camarada? O grau de Leray-Schauder, por exemplo, e o grau de Brouwer. Bom, área de análise, certo? Como vocês estão vendo aqui, a gente usa bastante análise para definir, para fazer as contas. Eu gosto de destacar essa multidisciplinaridade, certo? Vocês vão ver, quem for estudar, que se o camarada não souber álgebra linear, o cara não faz absolutamente nada na teoria do grau. Absolutamente nada. A definição do grau passa por álgebra linear, certo? A maneira de calcular o teorema de Borsuk, que eu falei, tem álgebra linear lá dentro. A maneira de escrever aquela expressão de calcular o grau, álgebra linear. Por quê? O que é que você vai fazer? Você vai pegar uma transformação linear, porque a ideia é o seguinte: toda função derivável ela é aproximada pela uma função de classe, pela uma função linear, aproximação linear de primeira ordem. Ou seja, você pega uma função e aproxima ela pela transformação. Aí você vai ter que calcular o grau da transformação. Para calcular o grau da transformação,
você vai ter que fazer, sabe o quê? Para você entender exatamente por direitinho como funciona, você vai ter que fazer a decomposição de Jordan da transformação para entender o que está acontecendo. Certo? Então, tem toda essa interdisciplinaridade, mas eu quero dizer que, geralmente, esse camarada ele é encontrado nos livros de análise funcional não linear, certo? O local onde você encontra é análise funcional não linear. Os livros que tratam do assunto geralmente são análise funcional não linear. Aí lá dentro tem teoria do grau, tem teoria da bifurcação, tem os teoremas da transformação, aplicação inversa, teorema da função inversa em dimensão infinita, como é? Tá? A pergunta que faz, como é que é o teorema da função inversa em dimensão infinita? Tá? Como é que é o teorema da função implícita em dimensão infinita? Como é? Tá? Como é que você tira implicitamente uma função como função de uma variável como função de outra? Tá? Tudo isso é análise funcional não linear. Você faz a parte de análise, mas para dimensões em espaço de Banach. Tá? Esse é o local de procurar. Tanto é que daqui a pouco eu mostro para vocês os livros textos, todos eles têm o nome de análise funcional não linear. Uma aplicação, análise funcional não linear, grau, aí vai. Muito bem. Ok. Bom, aí vem a primeira pergunta, para que danado eu estudei a teoria do grau em dimensão infinita? Bom, vamos dar umas aplicações aqui, como é que a gente pode fazer, certo? Então, eu vou começar resolvendo um, usando a teoria do grau para calcular, para garantir a existência de uma solução para esse problema de Dirichlet aqui. Menos Laplaciano de igual a f de xu, certo? O igual a zero. U aqui para mim vai ser um aberto do Rn, certo? Limitado com fronteira boa. F vai ser uma função, uma função que ela é de Kara-Teodori. Aí eu vou pedir a vocês, eu não vou pegar de Kara-Teodori, não. Vou imaginar que essa função é uma função contínua. Contínua é até uma função boa, função Roder contínuo. Daqui a pouco eu vou dizer mais ou menos o que é isso, não a fundo, mas pelo menos dá ideia. Certo? Bom, e o que eu quero fazer é o seguinte, vou usar a teoria do grau para garantir a existência de solução para esse camarada que está ali. Certo? Esse é o meu objetivo. Tá? Então, o que é que eu vou fazer? Então, tudo que eu falei até agora, certo? Eu fiz uma conversa, toda um floreio de conversa, todinho para dizer o seguinte, olha, o que eu estou querendo fazer é resolver uma equação funcional em um espaço vetorial, que tem uma norma, que tem uma estrutura, certo? De espaço. Eu vou querer, se eu encontrar o lápis, encontrei, está ali, eu vou querer resolver uma equação da forma f de x, só que o meu x aqui vai ser u, porque u são funções, f de u igual a y. Pronto. Porque tudo que eu fiz não foi nesse sentido, certo? Bom, mas só que meu problema é um problema de ponto fixo, tá? Porque, não que seja ponto fixo, mas
eu vou colocar aquele problema ali como um problema de ponto fixo. É isso que eu estou dizendo. Tá? Então, eu vou tentar colocar aquela coisa ali como um problema de ponto fixo. U menos F de U igual a zero. Um ponto fixo. Problema de ponto fixo. Ou seja, identidade menos um F. Tá? Então, o que é que eu tenho que ir atrás? Eu tenho que ir atrás de olhar para aquele camarada e ver um problema desse em um espaço que eu não sei quem é e uma função que eu ainda nem sei quem é, mas eu quero que essa função seja uma função que tenha as propriedades onde eu posso calcular o grau, certo? Então, vamos nessa direção. Vamos nessa direção, tá? Então, o que eu faço aqui é o seguinte. Primeira observação que eu falo é o seguinte, que eu faço é o seguinte. Considere esse operador solução. Esse operador solução é o seguinte. Para toda função V contínua no fechado, certo? Eu resolvo essa equação, certo? Equação. Isso aí, a teoria do potencial, certo? De lá do Laplaciano, tá? Você estuda a equação de... Isso aqui é a equação de Poisson, né? Em condições de Dirichlet, e você estuda lá, você tem um monte de informação, né? Livros de equações diferenciais, um monte de livro, o camarada estuda isso aqui, tá? Aí você sabe que para cada V existe uma única função U que satisfaz isso aqui, certo? Então, isso vai me dar um operador de S, um operador S, que eu vou batizar de S, que é o operador solução, que é das funções contínuas e ele toma valor nas funções C01. Na verdade, é mais do que C01. Ele vai para o C01 alfa, que são os espaços de Schauder, certo? Das funções Holder contínuas, certo? Uma função C0 alfa, eu não queria me meter muito com isso, não. Mas uma função é C0 alfa de U quando f de x menos f de y dividido por módulo de x menos y elevado a alfa, isso aqui, tá? Isso aqui o sup disso aqui é finito. Para todo x diferente de y. É uma função que é Holder contínuo, certo? Então, aí tem toda ele tem uma norma, isso aqui, o sup desse negócio aqui você batiza como sendo esse sup aqui, ele vai ser uma norma que quando você junta com a norma L infinito de F, aí isso aqui vai dar uma norma que é chamada norma de C0 alfa. Não sei se algum de vocês, alunos, já estudaram isso aqui, mas isso aqui é um espaço vetorial normado de Banach, certo? E muito melhor que como ele está dentro como esse espaço aqui está dentro das funções contínuas, certo? Ele é compacto, é uma imersão compacta, se U for um domínio limitado, que é minha praia aqui, viu, pessoal? Aqui é domínio limitado, tá? Então, você tem isso aqui, ó. Você tem, por exemplo, o C1 está dentro do C0 alfa, que está dentro das funções contínuas. E todas essas coisas aqui são imersões compactas, certo? Significa dizer que se eu pego uma sequência que é limitada nesse camarada, certo? Ela tem uma subsequência que converge uniformemente.
e daqui para cá também, e, portanto, daqui para cá. Tá? Mas eu não quero mexer muito com isso, não. Eu quero que vocês confiem em mim que essa aplicação... Bom, S é chamado do inverso do Laplaciano, certo? Por razões óbvias, porque o S aplicado a U vai dar V ali, né? S menos U aplicado a U vai dar... vocês entenderam. Então, da teoria de Schauder, S é um operador linear e compacto, porque ele é linear, e a compacidade vem do teorema de Arzelà-Ascoli. O teorema de Arzelà-Ascoli garante que esse bicho aqui é compacto, certo? Esse camarada, vai existir uma constante tal que você tem essa desigualdade aqui sendo V0, tá? E agora eu vou fixar um espaço vetorial normado, um espaço de banda para conversar, elegendo aonde foi que eu escrevi, eu apaguei aqui. Eu estou elegendo o espaço que eu vou trabalhar, que vai ser, por enquanto, o espaço das funções contínuas, certo? Tá? Então, eu tenho essa desigualdade aqui. Essa constante C que está aqui, pessoal, é uma constante que só depende de U, e não mais do domínio. E a dimensão do espaço. A dimensão do espaço, e eu não sei se é o diâmetro de U, alguma coisa assim. Então, você tem essa desigualdade aqui. S é um operador compacto, né? Linear e compacto. E, obviamente, que essa coisa é satisfeita. Por quê? Porque nessa norma C1, norma C, que eu vou escrever aqui, ó, agorinha, essa norma C1 tem uma parte que é a parte de V0. Então, isso aqui tem um dos termos desse camarada é a norma V0. Aqui, ó, tá? A norma V0 é a norma do máximo. E essa norma contém a parte U zero, tá vendo? Então, e tem essa imersão compacta. Então, essa coisa que eu falei é o resumo geral que eu estou fazendo. Claro, eu teria umas 2 aulas, né? Vamos dizer, umas 4 horas para trabalhar com os alunos para eles essas coisas. Bom, esse operador é um operador compacto. Esse operador é um operador compacto, tá? Então, sendo compacto, a gente sabe que você tem uma sequência de números positivos, decrescente, convergente para zero. Aqui, aqui era para ser lambda 1 a menos, lambda n a menos 1, né? E tem um errinho meu. Tem um errinho meu que a parte do alto valor tem que ficar para lá. Tem que ser lambda n a menos 1. Mas existe uma sequência lambda n que vai para infinito, certo? Que satisfaz isso aqui. O primeiro alto valor é sempre positivo, certo? E é o único que é sempre positivo. Qualquer um outro autofunção, qualquer um outro autofunção, ela muda de sinal, certo? Então, está aqui umas coisas da teoria espectral, da decomposição espectral do operador inverso do menos laplaciano. Era outro operador que é avaliar pontos. É o operador que o pessoal chama também de operador de Nemitsky, que é o seguinte: pega uma função, compor, melhor, compor. Pega uma função V, aí eu componho V com F, fica Vx. Pronto. Essa função NF. Essa função é contínua, tá? Bem definida, contínua, porque eu coloquei que essa função F é uma função contínua. A composição de S com esse operador aqui é um operador completamente contínuo. Lá da análise funcional e da análise funcional não linear,
se eu tenho uma função que é contínua, um funcional que é contínuo, e pegar um operador que é totalmente contínuo, que é compacto, a composição é compacta, tanto por fora como por dentro, tanto composição à esquerda como à direita, certo? Tá? Então, esse operador é um operador completamente contínuo. Tá? Então, eu digo para você o seguinte, olha, se U é igual a S composto com NF de V, o que é que isso está dizendo? Ó, eu vou botar o menos laplaciano aqui. O menos laplaciano é o inverso de S. Então, a expressão fica desse jeito. Ó. Então, aquela equação que estava lá, certo? Ela vai virar uma igualdade desse aqui. Tá? Então, voltemos ao problema. Considerando esse problema aqui, eu tenho que, se U é solução de P, isso acontece se somente se U é o ponto fixo desse camarada. Então, eu fiz o que eu estava querendo. Elegi um, um espaço de Banach e elegi uma função. Uma função com a propriedade boa dela ser completamente contínua. E, se você prestar atenção, isso aqui é um ponto fixo. Então, o meu problema virou um problema de ponto fixo, certo? Ou é solução de P, se acontece isso aqui. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou definir a função f como sendo S composto por psi. Eu fiz uma festa modo mundo aqui, pessoal, porque a psi, a minha psi, até esse slide aqui, o psi eu estava chamando de NF, que eu estava querendo chamar de operador de Nemitsky. Aí eu resolvi chamar de psi, aí comecei a colocar aqui. Ó. Mas isso aqui é o NF, viu? É o operador de Nemitsky. Então, eu vou pegar F como sendo essa composição e vou mostrar que esse F tem um ponto fixo. Por quê? Porque se for ponto fixo, eu tenho solução. Ok? Então, essa é, vamos dizer aqui, esse é o framework, né? Eu preparei as coisas para dizer que resolver um problema de ponto fixo é resolver a equação. E agora vamos no sentido de resolver a equação. Tá? Então, para isso, eu vou dar umas condições, certo? Vou dar umas condições que eu consiga chegar a um ponto fixo. Tá? Então, a primeira aplicação que eu vou colocar aqui vai ser a seguinte. Suponha que existe um sigma positivo, tal que esse sigma vezes C, C é aquela constante que apareceu aqui. Essa constante que apareceu aqui, eu chamo essa constante de C. Tá? Constante ali, tá vendo? Essa constante aqui. Eu batizei ela de C. Então, eu vou supor que existe um sigma positivo, tal que sigma vezes C é menor do que 1. E vou supor que essa não linearidade f de xs ela tem essa propriedade. Ela seja menor do que sigma módulo de S mais C1. Certo? Ok? Fazendo isso, é muito fácil você ver que aí você vai substituir o V de X pelo máximo dele, que é essa expressão aqui. Ó. Beleza. Aí eu vou pegar um R suficientemente grande, de tal forma que essa desigualdade aconteça. Claro que eu não vou conseguir fazer isso, porque esse número aqui ter a expressão
eu vou ter a expressão, a seguinte expressão. R que multiplica 1 menos sigma maior ou igual do que... Não, R sigma C maior ou igual do que C1. Então, não importa quem sejam C e C1, e nem quem seja sigma, o fato disso aqui ser uma coisa positiva, por isso que eu pedi que o sigma vezes C é menor do que 1, eu posso pegar um R suficientemente grande de tal forma que eu tenha essa desigualdade. É isso que eu faço. Pego um R suficientemente grande de tal modo que eu tenha essa desigualdade. Escolhido isso, aí eu faço o seguinte, ó, pega então um U que seja a imagem de algum V. Se esse camarada é a imagem de algum V, aí você vai ter que isso aqui vai ser, ó, U, a norma de U vai ser igual a isso aqui, porque isso aqui é a composição. Vocês já viram a festa que eu fiz, né? Uma hora eu chamo de psi e da outra hora eu chamo de NF, né? Mas vocês perdoem aí. Então, isso aqui, você pegou isso aqui. Aí isso aqui vai ser menor ou igual, aí eu uso aquela desigualdade lá, de que S é contínua, aí aqui aparece um C e aqui aparece esse negócio. E agora eu uso essa observação, que isso é menor ou igual do que sigma, V, parará, parará. Então, como essa coisa daqui é menor do que R, que foi escolhido desse jeito, o que eu estou dizendo é que, né, vejam, um detalhe, o V é menor ou igual do que R. Então, aqui vai aparecer Cφ R mais CC1, que, por sua vez, é menor ou igual do que R. Ou seja, o que é que eu tenho mostrado? Eu tenho mostrado que, com isso, que essa aplicação F, ela pega um elemento com centro zero e raio R fechada e ela está caindo na mesma bola com centro zero e raio R fechado. Certo? Ou seja, eu estou com uma função que está definida no convexo fechado e a imagem cai dentro do convexo fechado e que ele é completamente contínuo. Então, o teorema do ponto fixo de Schauder. Ele tem um ponto fixo. Então, esse camarada tem um ponto fixo. Teorema do ponto fixo de Schauder. Existe um ponto fixo que isso eu já observei para vocês que ele produz uma solução para o problema. Certo? Eu posso também até localizar mais ou menos onde está esse ponto fixo. Esse ponto fixo, certo? Por exemplo, bom, eu quero só dizer para você o seguinte, eu já tenho uma solução. A única coisa que eu sei é que essa solução está numa bola. Uma bola R, certo? Tá bom? Bom, é, uma observação. Se o f de x, se o f de x for diferente de zero, se essa função aqui, ó, imagine que essa função ela não seja idêntica a zero, não seja identicamente zero. Se ela não é identicamente zero, obviamente que a função u igual a zero não é solução. A função certo? Se eu coloco ali zero sempre e coloco zero aqui, o laplaciano de zero vai ser zero. Se a função f de x0 não é identicamente nula, então o zero não é solução. Certo? Então, por exemplo, a primeira coisa que eu faço, eu suponho que f de x0 não é solução, porque senão você pegar uma solução e a solução ser a solução nula, é sem graça, né? Sem graça. Então, vamos lá. O que é que eu posso observar mais, por exemplo? Vou localizar melhor ainda onde é que está essa solução U, certo?
Então, eu vou pegar primeiro a autofunção. Autofunção significa, lembrando para vocês, que eu já escrevi aqui, autofunção autofunção significa dizer que menos Laplaciano de 1, menos Laplaciano de φ1, isso aqui vai ser igual a lambda 1 φ1. Essa autofunção ela é uma função que é sempre positiva, atenção, ela é sempre positiva e é sempre positiva e ela é a única que tem essa propriedade, tá? Ela pode ser só, mas eu quero que ela seja positiva. Ok? Bom, quando eu multiplicando a equação e fazendo a integração por partes, aí a gente mostra que essa igualdade aqui ela sempre é verificada. Sempre é verificada, certo? Ok? Muito bem. Então, suponha que a integral de u f de x0, que isso aqui é uma função que é diferente de zero. Suponha que quando eu multiplico por φ1, isso aqui vai dar 2 vezes r, só para a gente colocar uma expressão, certo? Pode ser zero? Pode. Mas eu estou supondo que ele seja igual a 2r. Então, essa condição implica que u vezes φ1, certo? Bom, essa condição não. Ela, u vezes φ1, eu posso pegar o máximo de u, eu ter essa desigualdade, então u vezes φ1 é uma coisa que é menor ou igual que a norma de o zero. Claro, eu estou colocando como hipótese que esse camarada aqui está normalizado, certo? Estou colocando como hipótese, sem perder generalidade nenhuma, que esse camarada está normalizado. Tá? Muito bem. Continuando, estou supondo que a função f, eu posso pegar um delta, certo? Um delta suficientemente pequeno, de tal forma que delta vezes lambda 1 seja menor do que r, porque, bom, se essa função aqui satisfaz a desigualdade para isso aqui é estritamente maior do que r, para zero, então isso aqui tem que satisfazer a desigualdade para todo u que seja menor do que delta. Eu estou dizendo é que aqui está errado, que é u por continuidade, eu posso pegar isso aqui, ó, f de xv vezes φ1 tem que satisfazer a mesma desigualdade que para v igual a zero, que é isso ser maior do que r, isso para módulo de v menor do que delta. Pronto, essa coisa que eu vou usar aqui. Tá? Então, juntando tudo, deixando tudo junto e misturado, eu tenho essa desigualdade aqui. Lambda 1 vai ser menor ou igual que lambda 1 vezes o zero, que eu mostrei na última desigualdade. Essa coisa, pela escolha desse camarada ser menor do que delta, isso aqui vai ser igual, menor do que delta vezes lambda 1. Eu escolhi o delta tal que delta vezes lambda 1 fosse igual a R. Isso aqui é menor ou igual do que essa coisa daqui. Ou seja, isso é estritamente maior do que essa expressão, que é um absurdo, porque se é solução, ela tem que satisfazer. Qual é a minha conclusão? A minha conclusão é que é menor ou igual do que delta, a equação não tem solução. Se a equação não tem solução, você não tem ponto fixo. Se você não tem ponto fixo, é porque o grau é zero. Tá? Então, dessa forma, eu fiz duas coisas. Eu localizei ainda um pouquinho melhor, não faço essas bolas todas, não, mas eu localizei ainda um pouquinho melhor esse camarada daqui,
certo? Eu digo que ele tem a solução, pelo menos tem uma distância para delta, e ele é menor do que L. Está vendo? A solução tem que ser desse jeito. E, claro, e também nós, de certa forma, eu calculei 2 graus aqui, certo? Eu posso calcular o grau desse camarada daqui sem calcular, porque é usando aquele D4, que diz que quando não existe solução, o grau tem que ser 0, certo? E quando... E, e esse grau aqui foi, vamos dizer, é um resultado que é um corolário da demonstração do teorema do ponto fixo de Schauder para essa situação aqui, certo? Esse camarada daqui você mostra, né? Se eu colocar T aqui, a, a, a homotopia vira uma homotopia admissível. Então, essa coisa é a mesma coisa que o grau quando isso aqui, o T é igual a 0, que é a identidade, que é 1. Então, eu tenho calculado esses 2 graus aí. Tá? Ok? Bom, pessoal, eu vou falar sobre o teorema de Ambrosetti, prova de Ambrosetti-Prodi, e, mas isso é muita coisa que não dá para fazer agora. Eu só queria fazer uma pergunta aqui. A gente vai ter agora né? Então, pronto. Mas eu vou, pelo menos, dizer para vocês que é o problema de Ambrosetti-Prodi. O, Considere o seguinte problema. Dado um problema P, que é esse problema que está aqui, tá? Aí vem a seguinte pergunta. Para quais valores de P, para quais valores de G, quais funções G, eu tenho solução, eu consigo solução para esse problema aqui? Então, Ambrosetti e Prodi, em 1981, que Antônio Ambrosetti, não sei que é o Giovanni Prodi, eles provaram a existência e não existência do problema P de uma forma bem interessante. Eles chegaram no espaço, claro que o espaço dele, ele separou, ele é o espaço de funções com alguma coisa aqui, aí ele fez o seguinte, vamos lá, onde é que eu estou, estou aqui, certo? Aí ele fez o seguinte, existe uma variedade em algum espaço que essa variedade tem a seguinte problema, a seguinte situação. Se o G está de um lado dessa coisa, se o G está do lado dessa coisa, você não tem solução. Se a função G está do outro lado essa variedade separou em 2 componentes conexos. Numa tem solução, certo? E noutra não tem solução. Uma não existe solução e na outra existe solução. Mais ainda, ele mostrou que existem 2 soluções, certo? Bom, a técnica que ele usou foi uma técnica de análise funcional não linear, mas foi uma parte mais de ver diferenciabilidade de uma função, certo? Mais a parte vamos dizer, de uma análise em dimensão infinita de funções, certo? E colocou como hipótese essa função f ela sendo uma função convexa, tá? Em 1975, Berger e Podolak, aqui está faltando um i, eu acho, ali, eles disseram exatamente como seria, certo? E ele escreveu a função g como sendo escreveu dessa forma. Toda função g pode ser escrita de maneira única dessa forma. Aí ele foi e descreveu que essa variedade aqui, no espaço
espaço de funções cartesiano R, certo? Ela é dessa forma daqui, ó. Deixa eu só colocar, está aqui. Então, existe uma curva aqui que é t igual, está vendo nesse espaço aqui? Eu pego a variável t e pego ela como função dos elementos dali. T como função de g, t igual a tg. Então, isso aqui vai dar um caminho aqui, de tal forma que se t for menor do que tg1, o problema tem duas soluções. T igual a tg1, o problema tem pelo menos uma solução. Quer dizer, na verdade, o Berger e Podolak, eles fizeram aqui com apenas uma solução. O problema tem uma solução. Tá? Ele não colocou, não fez para duas soluções. Agora, claro que ele diminuiu as hipóteses. O outro, o Ambrosetti, Rabinov e Prodi, eles pediram convexidade. Aqui ele já não pediu convexidade. Tá? Então, eu vou deixar para a próxima, mas o que a gente vai fazer é isso. A gente vai fazer, eu vou dar um apanhado como aplicação da teoria do grau, vou fazer um apanhado das resultados que tem sobre o problema de Ambrosetti-Prodi, tá? Então é isso aí, pessoal. Acho que vou dar uma folguinha aí para vocês. Uma pergunta que eu faço aqui. É que eu vou referir esse problema